Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 565, capítulo 16, dos médios especiais. De forma que nós não podemos dar ao luxo de nos trancar nas câmaras do nosso egoísmo, enquanto sabemos que o trabalho está para ser feito. Mesmo em meias às intempéries, devemos arregaçar as mangas e erguer a fronte, porque não há nada melhor que o trabalho. Por isso aqui nos encontramos mediante a mais uma responsabilidade. Então, a questão é de número 190. Médiuns especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas. E Kardec começa já nos orientando com relação a mais uma aptidão, que são os médios audientes, os que ouvem os espíritos, né? Muito comum. Muitos há que imaginam ouvir o que apenas lhes está na imaginação. Então, olha só para você ver, médios audientes são os seres que ouvem os espíritos. Esses médios é muito comum. Muitos há que imaginam ouvir o que apenas lhes está na imaginação. Então, o processo auditivo é tão natural nesses médios, nesses seres, que eles, em dado momento, eles acham que estão ouvindo a própria imaginação. Então nós sabemos que existe os médios audientes, existe os médios inspirados, os médios intuitivos, né? Então, esse processo, ele se dá de várias formas. Cada caso é um caso. E o processo é tão natural que, em dado momento, como já dissemos, a pessoa acha que tudo que ela está ouvindo, tudo que ela assim tem ali na sua mente, que está ocorrendo com sua mente, ela acha que não passa da imaginação dela. Mas não é a imaginação.
porque é um processo natural. É independente. Você para e observa para você ver. O momento em que você, às vezes, está fazendo algo assim que está te ocupando bastante o teu tempo. E em meio, você observa que lá no fundo, parece que você tem uma vitrola, eu uso esse termo com todo respeito, parece que há uma vitrola velha lá no fundo da tua consciência conversando. Vários assuntos diversos. Quando você está lendo algum livro, ao mesmo tempo que você, com a tua mente ali, está fixada, mas você observa que parece que paralelo à sua mente, parece que paralelo existe alguns pensamentos de questionamentos, de interrogações, de exclamações. Aquilo ali são os espíritos que por perto também estão participando daquela leitura, daquele trabalho que você está realizando. Por isso que nós temos que estar bem compenetrado, porque semelhante atrai semelhante. Com todo respeito, se você estiver lendo um livro não apropriado, pode ter certeza que você vai ter também ali do teu lado espíritos condizentes ao conteúdo daquele livro que você está lendo inapropriado. Se você estiver lendo uma obra magnífica, pode ter certeza de que você terá ali do teu lado espíritos condizentes àquela obra nobre, especial. Depende exclusivamente de nós. Só que nós temos que ficar muito atentos, sabe por quê? Porque o processo é muito sutil. Muito sutil. E por ser sutil, é que, mesmo tendo conhecimento, às vezes a gente ainda cai em algumas armadilhas das trevas, e aqueles que não têm conhecimento, né? Eles se perdem um pouquinho mais. Então você me desculpe que eu tive que dar um cortezinho, porque a música de fundo, de repente, entrou um comercial. Então você me desculpa. Então nós temos que ficar muito atento, porque mesmo aqueles que têm conhecimento são pegos de surpresa pelo processo sutil, imperceptível. Agora imagina aqueles que não têm conhecimento. Coitadinhos, né? Então, eles são tidos como ventrílogos. Você sabe o que é ventrílogo, né? É aquelas pessoas que têm, assim, nas mãos deles, aqueles fios. Embaixo tem um bonequinho. Então ele movimenta aquele bonequinho para lá, para cá, à vontade dele. Então, nós nos tornamos ventrílogos nas mãos desses espíritos zombeteiros, charlatões, se não temos conhecimento das leis divinas. Entendeu? Enquanto com o conhecimento divino, aliás, menos.
Não vamos dizer que nos encontramos isentos, livres dos ataques, que não. Nós somos muito atacados, mas vale a pena. A gente tem que ter paciência, resignação. Chico Xavier, depois de umas 300 pneumonias que ele teve aqui na Terra, acho que foi mais. Quando ele completou, não sei se 91 anos, e estava para completar, parece 92 anos, ele teve uma pneumonia que foi obrigado a ser internado. Internaram o Chico. E o Chico ficou praticamente uns 3 meses internado entre a vida e a morte. Vamos pensar assim. E isso é do conhecimento da humanidade, que um repórter estava filmando a fachada do hospital e viu quando 2 luzes adentrou o quarto do Chico. Digita aí para você ver, luzes que adentrou o quarto de Chico Xavier. Você vai deparar com esse documentário aí. Tudo bem, assim que depois que essas luzes adentrou o quarto do Chico, o Chico teve uma melhora grandiosa. O seu quadro clínico melhorou demais, ao ponto de 3 dias depois deixar o centro de terapia intensiva. 4, 5 dias depois já estava em casa. Aí o repórter foi e perguntou para ele, o entrevistou, né? Chico, quem eram aquelas luzes que foram até o seu quarto? Minha mãe. E a outra? Emmanuel. Emmanuel? Sim, Emmanuel. E o que ele disse a você, Chico? Para mim ter paciência. Como se diz o ditado aqui na Terra, né? Aquela altura do campeonato. Chico, ter paciência, meu Deus. Tenha paciência, Chico. Tudo passa. Só que quem sabe um pouquinho mais sabe que não foi Emmanuel. Sabe que também não foi Maria João de Deus, sua mãe, que lá esteve. Por quê? Porque Maria João de Deus, Chico Xavier mesmo, numa entrevista, disse que ela reencarnou no ano de 1975. E, gente, mexer comigo é meio perigoso, porque eu tenho tanta coisa guardada, só que eu falo na hora certa. Eu não sou de ficar empolgado por aí falando. Chico disse que a mãe dele reencarnou no ano de 1975. Então, não era a mãe dele que apareceu lá em seu quarto. Só que ele jogou a desculpa que foi sua mãe para as pessoas não ficarem fazendo pergunta chata. Ele ali se recuperando e a pessoa perguntando que espírito que era aquele, vai estudar a doutrina. E também não era Emmanuel. Você sabe por quê? Porque ele mesmo disse que no ano de 2000, Emmanuel havia reencarnado numa cidade do interior de São Paulo. E que ele mesmo, Chico Xavier, foi até o local e presenciou o nascimento, né, de Emmanuel aqui no corpo físico. Mas vindo do Chico, a gente tem que respeitar. Se foi Emmanuel, se não foi, não importa. O importante é que o espírito que lá esteve, grandioso, lhe disse: tenha paciência, Chico.
tudo passa. Então, mas aproveitando esse tema do médio audiente, né? É a mesma coisa que Chico também ouvia. Chico via. Chico tinha todas as faculdades mediúnicas. Então, eu mesmo tenho a audição, eu tenho a inspiração, eu tenho a intuição, eu tenho a faculdade audiente. Você está me ouvindo? Eu costumo dizer assim para as pessoas: você está me ouvindo? Eu ouço os espíritos da mesma forma que você está me ouvindo. Só que eu ouço também lá no fundo da minha memória aqueles pensamentozinhos. Só que eu tenho também o pressentimento. Eu tenho a presciência. Estudo é faculdade. Eu tenho presciência. Eu tenho pressentimento. Eu tenho também a profetização, que eu digo algo e daí alguns anos, algum tempo acontece. Só que é que eu já falei para muitos amigos, muitas pessoas me dizem assim: eu queria ter as faculdades que você tem. Quer um conselho? Eu digo para as pessoas assim: quer um conselho? Fica do jeito que você está. Porque as pessoas acham que a gente vê só espírito de luz, que a gente só ouve mensagens de Eurípides Barçanufo e de Bezerra de Menezes. Não. 99% é mensagens das trevas. É visão das trevas. O médium, ele é torturado 24 horas. Porque ele não é melhor que ninguém. Pelo menos eu não me sinto melhor que ninguém. Por isso que nós devemos orar e vigiar, policiar os pensamentos. Porque nós somos testados 24 horas. Porque tem um preço. Nós não podemos, nessa doutrina, dizer que somos espíritas representando Jesus aqui na Terra sem sermos testados, sem sermos experimentados. Nós temos que ser experimentados. Nós temos que ser testados. Caso contrário, o Mestre Jesus não confia em nós. Como ele vai confiar em nós se, mediante a prova, nós jogamos a toalha? O professor Eurípides sempre me disse assim: o gigante, meu filho, tem o direito de sentar, mas não de deitar. Por isso, não se entregue. Então, eu tenho recebido tanta ajuda espiritual, mas tanta, mas também eu tenho recebido também tanta ajuda de pessoas boníssimas, espíritos nobres que estão na Terra encarnados, espíritos nobres que eu sei que eu não mereço. Tanta gentileza, tanto carinho, tanto respeito para com a minha pessoa. Mas isso, eu costumo dizer que Deus, Ele auxilia, Deus sustenta a tua criação através da tua criação. O dia que as pessoas raciocinarem e conseguir decifrar o que eu acabei de dizer, as pessoas vão entender um pouquinho mais. Deus sustenta a sua criação através da sua criação, uns auxiliando os outros. Por isso nós temos que respeitar todo mundo, né? Mas todos os seres recebem intuição através da audição. Recebem inspiração, né?
Então, não podemos dizer que não somos médios audientes. Todo mundo é médio audiente. Olha só para você ver. Muito comuns. Muito comum. Então, o médio audiente, o médio intuitivo, o médio inspirado, o médio semimecânico, esses existe praticamente quase que 100%. Porque quem nunca recebeu uma intuição, uma inspiração? Quem nunca? Ninguém pode dizer. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse: aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Há 2000 anos atrás. Porque as pessoas devem ter em mente de que se não cometeram um ato verbal e nem um ato assim físico, ele cometeu um ato mental, algo negativo mental. Ele julgou, ele cobiçou, ele desejou, né? Ele não policiou os pensamentos. Agora, gente, veja bem, falar é fácil. Pôr em prática e praticar é que não é fácil. Por isso que Deus condiciona meios a todos nós aqui na Terra para que uns auxiliem uns aos outros. Porque nós não somos nada uns sem os outros. Nós não somos nada. A pessoa que bate no peito e diz: eu não dependo de ninguém, ele não tem conhecimento do que está dizendo. Porque, primeiramente, se ele está no corpo físico, graças à sua mamãezinha e o seu papai. Começa por aí. Quem foi que lhe deu, o peito quando criança? Quem foi que lhe trocou fralda, deu-lhe banho, deu alimento? Quem lhe sustentou no conhecimento na escola? Quem manteve, quem mantém a tua vida até naquele momento, através do oxigênio? Deus. Então é uma ignorância, mas a gente tem que respeitar. Nós não podemos bater de frente a essa pessoa e dizer, com essa pessoa e dizer que ele está errado, porque ele está certo no nível em que ele se encontra, né? Então, nós vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo é médios falantes. Hoje eu vou um pouco devagar, você me desculpa. O próximo vídeo é médios falantes.